Qual o segredo para se manter motivado todos os dias? Normalmente eu recebo essa pergunta na caixinha de perguntas. Cris, como você faz para se manter motivado todos os dias? Eu ficava me perguntando por que as pessoas enviam essa mensagem. E depois de muito refletir, eu pensei comigo, eu acho que eu achei uma resposta, né? Elas querem ser mais produtivas, por isso elas querem motivação diária. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ter motivação diária. E esse é um ponto que você já precisa entender. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como você ter motivação, encontrar a sua motivação e como você ser mais produtivo todos os dias. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cristiano Brandão e é uma satisfação compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, conversar com vocês sobre esse assunto. E se você ficou com dúvida, já vou dizendo para você. Coloca aqui nos comentários, vai lá na nossa comunidade, entra na nossa comunidade, tem um link aqui embaixo, faz uma pergunta, porque o intuito é que você se desenvolva, que você consiga entender o que você precisa fazer para ser mais produtivo, alcançar a tua performance, realizar os seus sonhos. É isso que a gente precisa fazer. Mas, vamos lá, Cris, como assim? Não tem como eu me motivar todos os dias? Claro que não. Não adianta você ficar buscando motivação diária, e é aí que as pessoas erram. Porque quando você entende que, eu estou desmotivado hoje, a única coisa que eu vou poder virar para você é falar bem-vindo ao clube. É isso, o que você pode fazer hoje? Qual o 100% dos seus 50% que você pode fazer hoje? Mas fica muito bonito a gente falar sobre isso. Mas a gente precisa entender, porque eu comecei a mapear e comecei a entender que existiam alguns fatores, alguns tópicos que quando eu colocava em prática, quando eu colocava esses tópicos num papel, no meu planejamento, eu conseguia recuperar a minha motivação. Porque, na verdade, o que pode estar acontecendo é que, nesse momento, você tem algum sabotador tentando fazer com que você procrastine. A motivação, ela não pode ser focada, ela não pode estar focada em apenas uma coisa. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu quero ir para a academia todos os dias, Cris. Eu quero fazer uma leitura todos os dias. Você entende que você está colocando a base da sua motivação em apenas uma coisa? E o que você precisa entender é que a motivação ela é um contexto. E é isso que é muito mais profundo. Porque você não foi para a academia ou porque naquela semana você estava mais cansado, você se desmotivou. Tá, mas deixa eu entender o contexto. Por que eu não fui para a academia? Por que eu não consegui ir? E aí é entender se foi um sabotador, se foi aquela semana, se foi aquela situação. Por que eu me desmotivei? Porque a motivação, ela está ligada diretamente ao seu progresso. Tem esse ponto, eu sempre trago nas minhas palestras, nas minhas aulas. A gente tem que entender o contexto no qual você vive e o quanto você está progredindo. O ambiente ele vai te ajudar muito. Mas entenda que não é porque você não fez um dia que você vai se desmotivar, só que sua mente vai querer te desmotivar. Por que isso acontece? Porque você ainda não criou um hábito. Porque você ainda não tem clareza do que aquilo vai te trazer de retorno. Opa, peraí, calma, que eu não posso pular etapas, porque isso aqui... Lembra que eu falei para você que existem 3 tópicos? Eu vou trazer até um 4º tópico, que o 4º tópico é incrível. Mas existem 3 tópicos fundamentais que quando você coloca ele dentro do seu dia a dia, dentro do seu planejamento, você consegue entender por que você não tem motivação naquele dia ou naquele momento, dependendo do contexto, ou como você buscar a sua motivação. Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para seguir exatamente o que eu vou compartilhar com vocês, porque você que está assistindo essa aula, aqui embaixo tem um link com um PDF falando de tudo isso que a gente está comentando aqui. É só você clicar no link e baixar o PDF para você. Gostou? Então pronto. Então eu estou aqui com algumas anotações que eu fiz do PDF para que a gente vá seguindo exatamente os mesmos tópicos, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender que a motivação ela não vai vir todos os dias. E isso é normal, isso é natural. Às vezes você está mais cansado, às vezes está fazendo muito frio, está fazendo muito calor, você dormiu muito tarde na noite anterior, independente do objetivo que você colocou, estabeleceu, todos esses outros pontos vão influenciar. Por isso que eu falei que depende do contexto. Você foi dormir mais tarde porque você está chegando de viagem. Automaticamente, no outro dia, vai ser mais difícil para você cumprir a meta de ir na academia. Você vai estar mais cansado, sua noite de sono não foi a mesma. Então, por isso que a gente precisa entender. Então, não é porque hoje eu não estou motivado para ir na academia que eu vou desistir. Peraí, calma. O que está acontecendo?
Ah, é porque hoje eu não gravei o vídeo para as redes sociais. Eu estou desmotivado, Cris. Tá, por que você está desmotivado? Vamos começar a entender isso? Vamos começar a mapear? Porque a gente precisa entender primeiro o que nós queremos conquistar. O que você quer conquistar. Porque se você não tiver essa clareza, desculpa, você não vai para lugar nenhum. Você não sabe nem o porquê que você está fazendo isso. E está buscando motivação diária. Você não tem que buscar motivação. Você tem que buscar o progresso. Porque o progresso vai te motivando, porque você vai vendo que você está evoluindo. É aqui que vai fazer diferença. É isso que você precisa entender. E que vai mudar os seus resultados diariamente. Deixa eu compartilhar com você aqui os 3 pontos que eu coloquei. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter clareza do que te levou a esse contexto. Eu acabei de falar sobre isso. Se você está chegando de viagem, de madrugada, chegou 1, 2, 3 horas da manhã, como você vai ter a mesma motivação, por exemplo, de fazer uma atividade física pela manhã? Eu gosto de fazer atividade física pela manhã. E aí eu cheguei de madrugada, de viagem, cansado, com a viagem de avião, de carro, seja lá como for, não dormi direito, dormi pouco. Como eu vou estar motivado no outro dia de manhã para ir para a academia? Eu preciso entender que a minha motivação ela vai vir de outra forma. E não de forma espontânea, porque eu estou cansado. O contexto não está sendo favorável para eu fazer atividade física. Espera aí, Cris, mas o que você diz sobre clareza, então? Se você sabe que você tem que ir para a academia de manhã, mas o contexto não está favorável e você está mais cansado, aí você precisa entender sobre disciplina. Disciplina não é você fazer o que você gosta. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Se você colocou uma meta e existe um cronograma para ser seguido, aí a gente vai analisar o contexto. Será que eu consigo naquele dia, ao invés de ir para a academia de manhã, eu posso ir para a academia pela tarde ou pela noite? Eu posso fazer algo com menos intensidade, mas não deixar de fazer? Ou seja, mais uma vez eu volto para destacar que é o contexto que vai fazer com que você se motive. Cris, mas às vezes eu acordo tão desmotivado. Poxa, às vezes eu estou acordando sem vontade de fazer aquilo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao time. Sim, é isso que acontece. Nós somos humanos. A nossa mente está cansada. O nosso corpo está cansado. Às vezes você está fazendo a mesma coisa todos os dias. E você vai cansar. E está tudo bem. Só que nesse momento, eu tenho que ter clareza. Eu tenho que entender o que me levou a ficar desmotivado. O que me levou a ficar desmotivado é porque eu estou gravando 10 vídeos e não estou tendo resultado? O que me levou a me desmotivar é porque eu estou indo para a academia há 1 ano e não estou vendo resultado? O que me fez desmotivar é porque eu estou fazendo 300 prospecções na semana e eu não consigo efetuar uma venda? Você consegue parar e concordar comigo que todos os exemplos que eu dei, você não teve progresso? Você está gravando vídeos, mas você não vê seus vídeos alcançando mais pessoas, atingindo mais clientes. Você tem ido para a academia, mas não vê resultado. Você faz prospecção, mas não faz venda. Ou seja, você não tem progresso. E a motivação ela está ligada diretamente ao progresso. Então, a primeira coisa que você precisa entender. Primeiro, a motivação ela não pode estar linkada a uma coisa. Hoje eu não consegui ler. Hoje eu não fui na academia. Hoje eu não fiz uma venda. Ela tem que estar ligada ao contexto. Legal isso? Pronto. Depois, a clareza que eu preciso ter se eu estou tendo progresso naquilo que eu estou fazendo. Se você não está tendo progresso, sim, você vai desmotivar. Agora entenda que o progresso ele tem várias análises. Você está fazendo vídeo todos os dias, 10 vídeos que você não fazia e passou a fazer e começou a postar. Em quantos dias? 10 dias. Pô, é tempo hábil para você já ter o retorno que você espera? Você conseguiu realmente fazer essa postagem da melhor forma? Então, a gente precisa levar em consideração que tem que fazer muito mais. 100 vídeos, 200 vídeos, 500 vídeos. Quantas pessoas você alcançou com esses vídeos? Quantas pessoas visualizaram o seu vídeo? Então, a gente precisa entender as métricas que vão fazer com que você se desmotive ou se motive. Tá, Cris, mas e como é que eu me motivo com isso? Analise o seu vídeo número 10 com o seu vídeo número 1. Eu tenho certeza que você melhorou. Eu tenho certeza que a sua desenvoltura gravando o vídeo está muito melhor. Ou seja, você teve progresso no que você está se propondo a fazer. A academia. A academia é
assim como todos os outros exemplos que eu falei, mas a academia é uma atividade a médio e longo prazo. Não vai adiantar você ir para a academia e querer resultado na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Não vai acontecer. É a médio e longo prazo. Então você precisa entender o seguinte: eu estou indo para a academia, mas eu estou melhorando o exercício. Eu estou indo para a academia, mas eu estou tendo mais resistência. Eu estou indo para a academia e eu estou começando a me sentir bem por estar fazendo aqueles exercícios. Pós-exercício eu me sinto muito bem, eu estou dormindo melhor. Então você está tendo progresso fazendo atividade física. Não é focado em apenas uma coisa. O resultado que você quer de emagrecimento e do seu corpo, você ainda não tem. Mas você está dormindo melhor, você está mais exposta, você está mais atenta, você está mais disciplinada, melhorou a sua alimentação. Então, olha a diferença e o progresso que você teve em outras áreas por ter começado a atividade física, só que você está focando em uma coisa só. Eu estou fazendo 300 prospecções por dia, Cris, e não consigo vender. Será que você está falando com o público certo? Será que você está falando da forma certa? Será que a oferta está sendo feita da melhor forma? Será que foi precificado da melhor forma o que você está ofertando? Será que está precisando ter algum ajuste no que você está vendendo para que você consiga reverter essas prospecções em venda? Será que você precisa fazer mais prospecções? Quantas prospecções um vendedor de água precisa fazer para alcançar a primeira venda? Rick Chester, no livro dele, falou que ele tinha uma média de 25 prospecções. A cada 25 carros que ele abordava, ele conseguia fazer uma venda. Então, ele sempre corria atrás de 24 carros que ele oferecesse água para poder ele conseguir fazer uma venda ali. Claro que tem uma margem aí, né, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Às vezes ele fazia com 22, às vezes com 27, mas ele tinha um número que ele conseguiu identificar. E um vendedor de carro? Quantas prospecções ele precisa fazer? Um vendedor de uma casa? Quantas prospecções ele precisa fazer para conseguir uma venda? Às vezes você não tem clareza desse número e está focado apenas em um dado. E isso não vai te motivar. E você vai ficar desmotivado. E naquele dia você está mais cansado. E naquele dia você não dormiu bem. E naquele dia você não fez atividade física. E naquele dia você não se alimentou. E tudo vai fazer com que você se desmotive. E é normal, gente. Só que nesse dia que eu estou desmotivado, eu preciso entender que eu tenho que dar o meu 100% dos 60% que eu estou naquele dia. Se eu acordo desmotivado no dia de hoje, hoje é um dia, eu estou até de moletom, hoje é um dia que está muito frio aqui. Hoje eu acordei de manhã, estava 7 graus. Vamos lá. Para algumas pessoas, 7 graus vai ser muito frio. Para mim é muito frio. Para outras pessoas, 7 graus vai estar tranquilão, vai estar de camiseta e tudo. Bermuda, tá? Eu fui para academia de manhã cedo, tinha um rapaz de bermuda e camiseta. Eu estava de calça e camisa comprida. E tá tudo bem, mas para mim, 7 graus é muito frio. E na hora que eu pensei em ir para academia, eu quase desisti. Pensei em ir mais tarde, pensei em ir outro horário, pensei em hoje fazer o dia do descanso. Mas aí eu entendi que ali, na verdade, era um sabotador. Não era motivação, eu estava motivado, eu só estava colocando o frio como desculpa. Mas aí eu peguei, coloquei uma roupa bacana, coloquei uma calça, uma camisa comprida, um moletom aqui em cima também, e fui para academia. Lá eu tirei o moletom e comecei a fazer a minha atividade. Mas o que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: será que você está tendo clareza do que você realmente precisa fazer? Do que aquilo vai te dar de retorno? Espera aí, esse é um outro ponto. Esse é o ponto número 2. Porque isso vai fazer diferença. Isso aqui é importantíssimo. O ponto número 2 é: se aproprie do seu presente. Hoje eu tinha que fazer atividade física. Sabe por quê? Porque eu sei que quinta e sexta eu não vou conseguir fazer. Porque quinta e sexta o meu horário minha agenda está totalmente lotada, graças a Deus, e eu não vou conseguir fazer atividade física. Já que eu não vou conseguir fazer atividade física, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira. Se eu não vou conseguir fazer atividade quinta e sexta, eu preciso entender que eu não posso faltar hoje. Então eu preciso me apropriar do meu presente e não do meu futuro, ou do meu passado, ou de algo que esteja ali me atrapalhando. Então hoje eu acordei mais desmotivado por conta do frio. Mas eu preciso entender que eu tenho que dar o meu 100% do meu 60%. Quanto você acordou desmotivado hoje? Se apropria do seu presente. Quando eu me aproprio do meu presente, eu sei que hoje eu não estou 100%. Mas qual o 100% que eu posso dar de quanto eu acordei hoje? Então eu fui para a academia hoje, com muito frio, e cheguei na academia,
Vamos lá. Ao invés de fazer 8 exercícios, eu fiz 6. Ao invés de fazer 5 séries, eu fiz 4. Ao invés de fazer, no final, um hit na esteira, eu fui fazer, que é uma corrida com tiros. Ao invés de fazer hit na esteira, já que eu estava de calça, eu fui fazer uma bicicleta, fui para a bicicleta de spinning. Então, o que eu posso fazer de melhor naquele dia que eu estou apenas com o meu 60% de energia? Eu dei o meu 100% dos 60%. Por quê? Porque eu me apropriei do presente, de como eu estou. Estou desmotivado. Eu vou desistir. Poxa, eu estou pensando em voltar para o mercado tradicional, para quem é empreendedor. Eu estou pensando em pedir demissão e empreender, para quem está na CLT. Eu estou pensando em me mudar para outro lugar. Presta atenção. Se você não entender o contexto do porquê que você está pensando nisso, se apropriar do seu presente para entender o que você pode fazer de melhor, isso é só desculpa. A autorresponsabilidade. O primeiro ponto é você ter clareza do contexto que está fazendo com que você não se motive. E com isso, lógico, porque, olha como eu comecei. Por que as pessoas me perguntam como ter motivação diariamente? Porque elas querem ser mais produtivas. E você não vai ser produtivo, esqueça a produtividade, no dia que você não estiver motivado e você não tiver clareza disso. E aí vem já o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade de crescimento. Uma mentalidade de crescimento é uma mentalidade que sempre procura soluções. Precisa ter uma mentalidade que busque soluções. Ó vida, ó céus, ó azar, não vai adiantar. O dólar aumentou, o dia está frio, o dia está quente, a roupa que eu queria para a academia ainda está lavando. De verdade, quantas vezes isso já aconteceu com você? O cliente que eu mandei a prospecção não me respondeu. O cliente? Peraí. Você está esperando a resposta de um cliente? Você tem que esperar a resposta de 50 clientes. E isso está te desmotivando? E você não conseguiu entender ainda. É por isso que você está buscando motivação. Você tem que buscar progresso em cima do que você está fazendo. É assim que você vai ser mais produtivo. É assim que você vai ter motivação todos os dias. Porque eu garanto para você que você pode estar 60%. Você acordou naquele dia 60%. Mas você deu os seus 100%. Você vai se motivar. Porque eu poderia muito bem hoje ficar em casa. Eu poderia muito bem hoje atender os meus clientes de casa. Eu poderia muito bem hoje não gravar esse vídeo e deixar para gravar amanhã. Só que eu fui para a academia. Eu dei os meus 100% dos meus 60%. Quando eu saí da academia, um cliente me ligou porque teve uma resposta incrível de um plano de metas que a gente montou para o negócio dele. Eu já fiquei motivado porque o resultado dos meus clientes, automaticamente, é o meu resultado. Então, eu já fiquei motivado com aquilo, cheguei em casa, tomei um banho, comi uma coisa, vim para o escritório, vim para o estúdio e já estou gravando essa aula aqui para você. Nem acabou amanhã e eu já estou 110%. Minha motivação agora já está em 110% gravando essa aula aqui para você. E é assim que a gente precisa ir jogando esse jogo. É assim que a gente precisa entender. Só que aí vem 3 perguntas. Quando eu falo de mentalidade de crescimento, que você precisa ter, pensando em soluções, você precisa ter clareza de uma coisa. Isso que você deixou de fazer, o que você não está motivado de fazer. Esse é o segundo ponto, tá, gente? Isso que você não está motivado a fazer. Eu não quero mais gravar vídeos, eu não quero mais vender mentorias, eu não quero mais ficar nessa empresa, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais... Não sei o que é que você está desmotivado. Isso que você está desmotivado, você desmotivou porque você está querendo agradar alguém? Será que você desmotivou porque você está querendo agradar alguém? Você quer tanto o elogio de alguém? E pode ser de qualquer pessoa. Que aí você não teve esse elogio e você se desmotivou? Cris, mas espera aí, todo mundo busca um elogio. Tá. Eu busco o elogio do meu cliente. Dele falar para mim que foi incrível o plano de ação que a gente fez. Eu busco o elogio dos meus mentorados. Deles falarem para mim que foi incrível o acompanhamento que a gente está fazendo. De eu mostrar para ele o progresso e ele entender, porque todos os meus clientes eu mostro o progresso que ele está tendo. Olha para você há uma semana atrás, olha para você há um mês atrás, olha para você há 6 meses atrás. É o progresso que você tem que focar e não buscar a motivação solta. Porque a motivação solta vai fazer com que você se desmotive. Vai fazer com que você desacelere. Vai fazer com que você procrastine. Então, o que você está querendo agradar?
Essa é uma pergunta muito importante. Será que você está fazendo postagem porque você está querendo agradar os outros? Já se discutiu muito isso sobre a guerra dos likes. Será que você está querendo postar nas redes sociais porque você está querendo like? E aí você não está tendo os likes que você esperava? Porque eu posso trazer aqui uma outra visão de rede social, tá? Você não está tendo os likes que você esperava e isso está te desmotivando? Sabe por quê? Porque você pode estar olhando para grandes players no mercado que fazem uma postagem e tem lá 500 curtidas, 200 comentários, 100 compartilhamentos. Deixa eu falar para você. Se você faz uma postagem e você tem 30 curtidas, 30 curtidas é uma sala cheia. Imagina uma sala de aula com 30 pessoas e aquelas 30 pessoas gostaram daquilo que você fez. Só que você não está preocupada com essas 30 pessoas porque você está olhando para as outras 400 que não curtiram o que você postou. Será que você está olhando para o que realmente importa? Será que você está querendo agradar a quem? A segunda pergunta, ainda desse passo, é: e quem você não quer desagradar? Por que você está desistindo? Porque você não quer desagradar quem? Será que é o seu ego? Será que é a sua família? Será que são os seus amigos? Será que é o ambiente que você está? Como assim, Cris? Às vezes, o ambiente que você está não é um ambiente propício, preparado para uma pessoa que quer empreender, por exemplo. E eu não quero desagradar essas pessoas e por isso eu não vou montar o meu negócio. E isso me desmotiva. Bum! Será que foi isso? O ambiente que eu me encontro nunca teve uma mentalidade de fazer uma viagem para o exterior. Então eu me desmotivo a ganhar mais, a fazer mais dinheiro para comprar a minha viagem para o exterior, porque ninguém da minha família nunca viajou para o exterior e isso me desmotiva. Bum! Quem você não está querendo? Quem você não está querendo desagradar? Quem você não quer desagradar? Isso é muito importante. Essa segunda pergunta. E aí vem a terceira pergunta, né? A gente volta para a clareza. O que isso vai mudar na tua vida? O que continuar tentando agradar essas pessoas? O que isso vai te trazer de retorno? O que continuar não querendo desagradar essas pessoas vai te trazer de retorno? Vocês conseguiram entender? O que continuar, se você continuar querendo agradar as outras pessoas, o que isso vai te trazer de retorno? E se você continuar não querendo desagradar essas outras pessoas, o que isso vai te trazer de retorno? Coloca isso no papel, para você ter clareza do que você está fazendo e do que realmente você vai ter. Porque a vida que você tem hoje foram escolhas que você fez no passado. E é por isso que você não se motiva, porque você fez uma escolha, mas você não consegue concluir. Você fez uma escolha, mas você, no meio do caminho, já teve outra ideia. Você fez uma escolha, mas no meio do caminho, você mudou o foco. Você se desmotivou. E ainda na terceira pergunta, o que você tinha colocado como meta? Se você não tivesse desmotivado, o que isso mudaria a tua vida? Como isso mudaria a tua vida? O quanto isso seria relevante para você? Vamos lá. Se você alcançar a meta que você estipulou, o sonho que você traçou, o objetivo que você quer, se você não tivesse se desmotivado, o quanto isso seria relevante para a tua vida? O quanto isso iria mudar a tua vida? Entende? Quando você consegue entender isso aqui, você tem clareza do porquê que você não está encontrando a sua motivação diária. Porque você não tem progresso? Porque você está querendo agradar algumas pessoas? Porque você não quer desagradar outras pessoas? E porque você não sabe que aquela meta e aquele objetivo que você colocou vai trazer realmente de diferença para a tua vida? O que aquele carro que você sempre sonhou vai trazer de recompensa positiva para você? De satisfação, de merecimento? O que aquela viagem dos sonhos? O que aquela empresa que você sonhou? Aquele negócio que você idealizou? O que sair do emprego que você está vai te trazer de positivo para você, para sua família? O que abrir o seu negócio? O que fechar o seu negócio? Eu não sei.
o que você está colocando como meta ou o que está te desmotivando. Eu estou colocando aqui opções, porque tudo isso pode te desmotivar. E tudo isso pode te motivar. Se você tiver clareza do retorno que aquilo vai trazer para você. Se você não tem clareza, vamos partir para aquela frase clássica de rede social? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você não se motiva porque você não sabe para onde vai. Você não quer eliminar 5 quilos. Você quer ter mais autoestima. Você não quer só fazer uma venda. Você quer comprar o teu carro novo. Você não quer só fazer 10 vídeos. Você quer se tornar influente e relevante nas redes sociais. Então, você precisa entender o que te motiva. O que te motiva a fazer o que você está fazendo. Se você não entende isso, sim, você vai se desmotivar. Seja bem-vindo ao time, como eu falei, porque nem todo dia eu acordo motivado. Mas todos os dias eu sei o que eu preciso fazer. Todos os dias eu sei as minhas 3 tarefas que não podem deixar de serem executadas. E se você não tem isso, não vai adiantar eu chegar aqui e falar para você, olha, eu tenho um planner, eu vou vender um planner aqui para você que eu fiz. Eu tenho um planner super personalizado. Vocês querem esse planner? Se você quer o planner, manda aqui para mim. Eu quero o planner. Eu tenho um planner personalizado para liberar para vocês. Para você ir lá durante a semana, to the list, tá, e colocar os tópicos, post-it, tudo top. E aí? Você nem preenche o planner, porque você não sabe o que é que você precisa fazer. Quais são as 3 tarefas que precisam ser realizadas naquele dia? Para de fazer um to-do list com 30 tarefas. Você precisa de um to-do list com 3 tarefas. É sobre isso. Por isso que você não acha motivação. Por isso que você, todos os dias ou toda semana, pensa num objetivo, numa meta, num sonho novo. É assim que a gente se desmotiva. Eu não sei qual é o próximo passo. Logo, eu tenho uma nova ideia, porque uma nova ideia vai despertar em mim prazer e satisfação, porque eu estou só visualizando o resultado final. Consegue entender? E aí, no primeiro problema, no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, eu desisto. Entende? Então, a gente precisa ter essa clareza. Então, esse segundo passo é fundamental. E o terceiro passo, se pergunte e escreva. É muito importante que você coloque isso no papel. Por que você começou isso? Por que você começou essa tarefa? Por que você colocou essa meta? Por que você teve esse sonho? Se você teve um sonho, se você teve essa ideia, se você teve essa vontade, existe um porquê. Você precisa ir atrás desse porquê. Por que você teve essa ideia tão incrível? Por que você pensou em sair dessa empresa? Por que você pensou em fazer essa viagem? Por que você colocou como meta comprar aquele carro? Por que você quer ser tão relevante nas redes sociais? O que isso vai te trazer de retorno? Por que você começou a academia? Por que você começou a dieta? Por que você começou a fazer uma análise dos seus ganhos numa planilha para ter mais gestão financeira da tua vida? Por que você começou isso? E aí você vai de novo juntar com o que isso vai te trazer de retorno e como isso vai mudar a tua vida. Entende? Eu posso resumir e finalizar dizendo que para você ter motivação, você precisa ter clareza. O progresso, ele te dá motivação. E a falta de clareza, ela vai fazer com que você se desmotive dia após dia. Atividade após atividade. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o que precisa ser feito. Você não sabe nem quais são os desafios que você vai encontrar, muito menos quais são as metas que você precisa celebrar porque você conseguiu alcançar. E aí você não vai encontrar motivação. Realmente você não vai ter motivação com planner, com post-it, com vídeo, nada disso. Você precisa, vamos lá, resumindo aqui, você precisa entender que motivação tem a ver com contexto e não com apenas uma coisa. Por que eu desmotivei? É por um contexto e não porque hoje eu não fui para a academia. Isso não pode fazer com que eu me desmotive, porque eu tenho que entender o contexto. Tá? Eu tenho que fazer as 3 perguntas, que é me apropriar do presente com uma mentalidade de crescimento. Quem eu estou querendo agradar e por isso eu estou me sabotando. Quem eu não quero desagradar e por isso eu estou me sabotando. O que isso
vai me trazer de retorno se eu continuar agradando essas pessoas? O que isso vai me trazer de retorno se eu continuar sem querer desagradar essas outras pessoas? E o que eu coloquei como meta vai me trazer de retorno se eu alcançar aquele objetivo? O quanto aquilo é importante e especial para mim? O quanto aquilo é relevante para a minha vida? Essas perguntas vão te dar clareza. E aí você precisa entender o porquê você começou isso. Por que você teve essa ideia? Você teve essa ideia por alguma coisa, por alguma habilidade que só você tem. Por alguma competência ou por algum espaço vazio que só você conseguiu ver. Por que você começou isso? Por que você foi para a academia? Por que você quer ganhar mais? Por que você quer aquele carro? Por que você quer aquela viagem? Por que você quer abrir esse negócio? Se você não entender o teu porquê, você nunca vai encontrar o teu como. Se você não entender o teu porquê, você nunca vai encontrar o teu como. E isso vai te desmotivar, porque vai ter dias que eu não tenho ideia do que gravar. Eu não sei mais para quem fazer prospecção. Sério? Num país com mais de 200 milhões de pessoas, você não sabe para quem fazer prospecção? Com uma ferramenta hoje que você consegue fazer um impulsionamento e alcançar 40 mil pessoas num dia, você não sabe para quem fazer prospecção? Só que você não sabe o como. Você não sabe o que fazer. E isso vai te desmotivar. A falta de clareza vai ser um fator fundamental para você desistir. E entenda que isso vai acontecer uma vez no mês, 2 vezes no mês. No início, quase toda semana. Depois você vai diminuindo. No início eu posso afirmar até que 2 vezes na semana, para quem começa a fazer atividade física, vai na força do ódio todos os dias. Até você entender que você está dormindo melhor. Até você entender que você está com mais disposição. Até você entender que por conta da atividade física você também melhorou a sua alimentação. E você vai entendendo que você está tendo progresso, independente de você não ver a mudança no teu corpo e um pouquinho só na balança. Mas isso te motiva. Você precisa entender que a cada 50 pessoas que você faz prospecção, você consegue realizar uma venda. E que você não tem que ficar esperando a resposta de um cliente, porque você nunca vai conseguir ter essa matemática de venda fazendo apenas uma prospecção. Ou você não vai se desmotivar porque você fez apenas 10 vídeos, levando em consideração que para você conseguir viralizar um vídeo, você precisa ter uma média aí de 500 a 1000 vídeos postados, e de qualidade, com conteúdo, com alcance, enfim. E é por isso que você não tem motivação diária. Conseguiu entender? Ficou claro para você? Bom, eu espero que você tenha entendido, porque se você consegue se motivar e entender que se eu fizer os meus 100% dos meus 60% daquele dia que eu não estou motivado, eu vou ser produtivo. E quando eu tiver com 100% da minha motivação, com 110% da minha motivação, como vai estar a minha produtividade? Eu vou estar performando. Eu vou estar fazendo o meu melhor. Eu vou estar desempenhando o meu potencial máximo naquilo que eu estou me propondo a fazer. É assim que você vai conseguir alcançar os seus resultados. Se ficou alguma dúvida, se você quer me fazer alguma pergunta, manda aqui no chat ou entra, vou deixar o link aqui embaixo da nossa comunidade. Na nossa comunidade nós temos exercícios, quiz, textos, áudios, vídeos todos os dias. Basta você clicar, entrar na nossa comunidade e aguardar que você vai receber um material incrível, sem pagar nada, é gratuito. É só ficar lá na comunidade quietinho e receber o material. Tá certo? Um forte beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.